Eu acho que aí é transferir a responsabilidade pro rapaz, né? Ele tá exercendo aquilo que ele tem direito. E se ele jogar mal amanhã e os corintianos quiserem vê-lo pelas costas? Como é que vai ser? Ele rejeita o Nottingham Forest, eu discordo do Juca, não é o Cuiabá, é um time que já foi 2 vezes campeão europeu. Então, é um time hoje pequeno na Premier League, mas que tem uma história. O Cuiabá tem história nenhuma, é um time do agro, né? Do agronegócio, nada mais. O Nottingham Forest tem uma trajetória, tem uma história, aliás, vitoriosa. E é o time de uma cidade apaixonada pelo clube, onde ele vai encontrar torcedores que, se ele sair bem, vão amá-lo profundamente, vão torcer por ele. Então ele pode ter uma experiência muito rica. Vai jogar contra o Liverpool, jogar contra o Tottenham, jogar contra o City, contra o United, contra o Arsenal. Pô, peraí. Né? Sair daqui para jogar contra os times. Vai ser visto em toda parte do mundo. Vai ser visto na China, na Indonésia, na Europa toda, aqui no Brasil, porque a Premier League é vista no mundo inteiro. Os campeonatos daqui só nós assistimos mesmo. Então é uma oportunidade profissional muito boa pro rapaz. Agora, se a situação não é favorável financeiramente ao Corinthians, que se questione quem fez esse acordo. E quem, como disse o Juca, não fez a correção no momento em que o garoto se valorizou. Opa, peraí, vai embora o Cássio, o Carlos Miguel vai assumir? Qual é a do contrato dele? Antes de qualquer coisa, vamos renegociar esse contrato? Dá um aumento para ele e tal, se protege. Então a culpa é do rapaz? A culpa é dele? E amanhã, repito, se amanhã ele jogar mal e for colocado de lado, barrado. Veja o caso do Hugo no Flamengo. O Hugo apareceu numa emergência, era quarto goleiro, fechou o gol, fez alguns bons jogos. Precipitadamente, a diretoria do Flamengo o promoveu, deu aumento, aumentou multa e tudo, achando que tinha descoberto um goleiro fantástico. Se revelou um goleiro extremamente irregular, que cometia erros em quase todos os jogos. Né? O Paulo Souza insistia com ele, ele errava, errava, errava. Teve um Fla-Flu que ele fechou o gol, mas era um jogo que ele fechava o gol e 10 que ele falhava. Sem exagero, pequenas e grandes falhas, todo jogo tinha. Era um goleiro que não estava pronto. Foi para Portugal, agora está voltando, pode ir para o Santos e tal, que está se comentando. Mas naquele momento ali, em que o Hugo se projetou, parecia que ele seria um grande goleiro. Não virou. E se o Carlos Miguel não for bem no Corinthians nos momentos em que for exigido? E o detalhe: toda vez que o Corinthians passar um perrengue, um sufoco e tal, a referência será o Cássio, que salvou o Corinthians 1 zilhão de vezes. Vamos Uhum. esperar que o Carlos Miguel faça algo parecido. Se ele não conseguir, esse goleiro, não sei o quê, daqui a pouco ele não serve mais. Aí faz o quê? Perde a Premier League? Então o torcedor do Corinthians tem que parar com essa bobagem de ficar demonizando o rapaz. A culpa é de quem fez o acordo. E é uma disputa feroz, ferocíssima, entre a antiga gestão e essa agora. Qual a pior? Não tem enquete que dê jeito. Aí o âncora pode fazer quantas enquetes quiser, não tem resposta. É empate, é muito ruim, é um negócio horroroso. As duas gestões são pavorosas. Essa consegue ter uma quantidade de atrapalhadas assim, mas também herdou muita bomba do passado, como essa. É uma bomba herdada do passado. E aí as pessoas estão agora apontando o dedo pro rapaz? Ah, faça meu favor, pô. Peraí. Vamos ter coragem de apontar o dedo para os responsáveis. Foi quem prejudicou o Corinthians fazendo um mau acordo para o clube, como vem acontecendo há muito tempo. Aliás, eu estava lendo, inclusive, do próprio Vessone, que o Talheres está reivindicando uma grana que acha que tem direito por questões cambiais, né? A situação do Corinthians é tão esquisita, é tão bizarra, que até quem não é credor acha que é credor, sabe? Como é que é? Assim, olha, o Corinthians não deve, mas é o Corinthians. Olha, eu acho que devem. Vamos dar uma olhadinha aqui, de repente deve. É por aí. Porque deve a todo mundo. Ora bolas, é Félix Torres lá, o pessoal do México, cada hora é um. E isso já acontece há quanto tempo? Há muito tempo, desde a outra gestão. Acabou a farra. Então, Arnaldo, queria ouvir você também sobre isso. A situação do Corinthians, né? Agora ele não tem goleiro, simplesmente isso. Tem lá o Donelli, que era o terceiro goleiro. É esse cara que, a não ser que o Corinthians vá de novo às compras, né? Faça um pouco mais de dívida e contrate um goleiro, que também não é uma posição tão simples assim, né? Quanto time aí perdeu o goleiro importante e ficou remando aí muito tempo para achar um goleiro decente. Nessa disputa que o Mauro propõe aí da enquete, qual a pior gestão, né? Eu acho que a situação desse ano é mais grave que a do ano passado, não digo institucionalmente, mas para o campo, porque a reformulação no campo, ela tira, embora fosse talvez necessária em termos econômicos e também esportivos, né? O time tinha uma média de idade muito alta, tal. Ela tira as referências do campo para situações de derrota, de pressão, de zona de rebaixamento, como o Mauro falou em relação ao Cássio e a tantos outros que saíram. O Corinthians hoje é um time jovem, com
poucos jogadores com raízes no clube e um técnico jovem que não passou ainda por um clube dessa expressão. Então é uma situação muito complicada quando ela começa a transbordar para o campo, e evidentemente ela transborda para o campo, inclusive essa situação de o time talvez não ter goleiro para o jogo decisivo da terça-feira contra o Atlético Goianiense em Goiânia. Confronto direto da zona de rebaixamento. E, como disse nosso companheiro Paulo Massini, né, Tironi, a cartilha do rebaixamento, o Corinthians está com vários itens para esse ano renovados em relação ao ano passado. E é um campeonato que, quando você começa mal e fica lá embaixo, para você sair, ainda mais com essa confusão toda, é complicado. A gente talvez tenha paralelo nessa situação com o Vasco, né? Que conviveu tanto com o rebaixamento e está num caos tamanho, e veio de uma derrota de 6 e largou também mal no campeonato, tem 1 ponto a mais do que o Corinthians, também numa situação muito preocupante. Porque o que a gente vê no futebol brasileiro hoje são alguns clubes que já não correm esse risco. Você pode, o Fortaleza, o Bragantino, outros clubes que antes lutavam contra o rebaixamento, que hoje não tem mais essa ameaça. E vai ficando, para um grande que larga mal, cada vez mais complicado permanecer. Né? O ano passado foi o Santos. Então, o Corinthians tem que tentar reagir no campo nessa sequência de brasileiro no meio do caos todo. Porque se deixar para reagir lá no segundo semestre, depois da janela, tentar contratar jogadores, aliás, a dificuldade em contratar jogadores, né, Mauro, começa a ficar muito maior. O cara pensa 20 vezes antes de vir para o Corinthians, nessa situação toda. Se deixar para reagir no segundo semestre, quando começar a mata-mata da Sul-Americana, Copa do Brasil e tal, não vai conseguir. Tem que reagir lá. Veja bem, para você pensar num goleiro da Série A, por exemplo, a hipótese que eu levantei, o Walter, que seria bem retornado. O Cuiabá faz no domingo o seu 7º jogo. Ao fazer o 8º, tem isso também. Internamente vai acabando, as possibilidades vão acabando internamente. Eu só quero fazer uma ponderação aqui, que o programa hoje é Corinthians Esporte Clube, por enquanto. Se a gente pode virar o disco. Sim, a crise profunda. Viraremos agora, aliás, Trajano, com a mudança da enquete, imagina como está. Não me faça chamar o Clube Atlético América. Falei de sacanagem. Qual foi o jogador que falou isso? Não, vários que já falaram. Vários. Sociedade Esportiva Corinthians, não teve um que falou isso? Gustavo Nery. Gustavo Nery, Sociedade Esportiva Corinthians. Foi o Gustavo Nery, achei que era Esporte Clube. A enquete agora reformulada, né? Tivemos um VAR aqui na enquete, acrescentamos uma hipótese. Imagina como tá, Trajano. O que você acha? Pode repetir as perguntas para frescor na cabeça do... Qual jogo você tem mais interesse em ver no final de semana? CRB e Fortaleza, que acrescentamos agora, Grêmio e Estudiantes, Brasil e México, ou Boston Celtics e Dallas Mavericks? É o Juca, isso é departamento do Juca, né? E eu incluí aí uma licença poética quando você fala, e o Juca espinafrou a NBB, hein? E eu fico torcendo por Franca e tal, papá, Lucas Dias, aquela coisa toda. Esse basquete brasileiro dá uma volta por cima, tá difícil. Tá pior que o Corinthians, viu, Juca? Mas tudo bem. Eu vou fazer uma pergunta ao Arnaldo, eu posso fazer? Claro, sempre. Se você viu por aí o Centurion. Rapaz. Tá sumido, coitado. O Mauro, trazendo, quando o São Paulo contratou o Centurion, fez o gol do título do Racing, tirou o Racing da fila. Mas ele falou, o menino é complicado. Aí o São Paulo gastou uma bala, né? Veio. Teve uns brilhalecos aqui, até. Mas, cara, na volta à Argentina, tá no Vélez lá, o presidente do Vélez disse que ele estava desaparecido há 10 dias, aí o staff do Centurion tranquilizou a galera, dizendo que ele está em casa. Mas, Trajano, a gente vê, né? É curioso, vários argentinos vindo ao Brasil, jogadores, vários, né? Super bem
digamos, centrados, são caras centrados, caras profissionais e tal, e não sei o quê. O Centurion era completamente fora da curva, cara, completamente fora da curva. E digamos que não deixou saudades na torcida tricolor. É verdade. Bom, mas voltando à enquete, como você acha que tá? Agora, com a inclusão de CRB e Fortaleza, eu acho que ganhou força CRB e Fortaleza. Agora, se não tiver ganhando a seleção brasileira, mostra a falta de prestígio da seleção brasileira, que era para estar ganhando disparado. Em outros carnavais estaria. Vamos ver. Não, você não está ganhando. Quem está ganhando é CRB Olha, e Fortaleza, 33%. então, só acertei. Olha, ô Juca, olha a falta de prestígio. E com essa garotada aí, né? O Vini Júnior jogando com um penteado novo, o Rodrigo com a camisa, sei lá, uma nova seleção brasileira, vamos dizer assim. Ela não. Você bota uma enquete na véspera do jogo e não ganha, não está em primeiro lugar na enquete. Que falta de prestígio. Eu também não votaria. Está em segundo lugar, com 26%, Brasil e México. Terceiro, Boston Celtics e Dallas Mavericks, 23%, e Grêmio Estudiantes, 17%. Diga, Juca. Não, é que eu estou vendo aqui um comentário do W. Rocha. Ô, Juca, defende nosso Corinthians aí. Só estamos levando na cara. Rocha, eu não faço outra coisa. Eu só defendo o Corinthians. Eu, quando denuncio toda essa situação do Corinthians, é exatamente porque eu defendo o Corinthians, como defendo outros clubes quando denuncio falcatruas. É em defesa dos clubes. Passar o pano é que não defende os clubes. É isso. Vida que segue. O Juca defende tanto o Corinthians que ele está cogitado para ser o novo goleiro do Corinthians. É isso. Juca no gol do Corinthians, é isso. Muito bem, Mauro. Uma das coisas que você mais gosta são os amistosos das data FIFA e tudo mais. Eu queria saber a sua impressão sobre esse incrível Brasil e México, que o Brasil já avisou que o Dorival já falou, vou jogar com os reservas esse aqui. Vai ser só os reservas, ou quase todos os reservas, e no outro jogo vão os titulares. Então eu vou lembrar do grande Fernando Calazans e diria o seguinte: não me pega, não! Não me pega! Esse jogo não me pega! Bom. Muito bem lembrado, Mauro. Muito bem. Sensacional lembrança. Tô nessa barca aí. Sensacional lembrança. Para quem está nos acompanhando. Sério. Reservas do Brasil contra o México, pô. Você é pra que isso aí, pô? Tudo bem, você tá em casa fazendo nada, você vai assistir. Agora, o que vai acrescentar? Será que no dia seguinte as pessoas estarão ávidas por comentários sobre esse jogo, grandes textos, análises profundas, análise tática? Que nada. Isso é um saco, um negócio horroroso. Aliás, teve uma entrevista, acho que foi no GE, né, do técnico do Bolívar, que vai enfrentar o Flamengo e tudo, ele falando que vai marcar uns amistosos com times lá do Peru, né, para manter os jogadores em atividade, porque alguns são convocados, claro, né, e outros não. Então, esses que não foram convocados precisam ter algum tipo de atividade, porque o Campeonato Boliviano para na data FIFA, sabe? O da Bolívia para. Ou seja, o futebol boliviano, nesse aspecto, é mais organizado que o futebol brasileiro. Simples assim.